Quem trouxe a Bíblia, a palavra que nós vamos ler hoje está no capítulo 25 do livro de Números. Números, capítulo 25. Acharam? Sim. Eu vou pedir para vocês colocarem agora a Bíblia no coração. Se você não trouxe a sua Bíblia, coloque as suas mãos e vamos pedir que o Senhor venha dar a direção da nossa palavra hoje, amém? A nossa vida, o nosso coração, que o Senhor venha, ó Pai, neste momento, no momento em que nós silenciamos tudo ao nosso redor, deixamos todas as nossas ocupações de lado, queremos esvaziar a nossa mente, Senhor, para que a Tua palavra venha ter espaço, para que o Senhor venha falar grandemente aos nossos corações e que seja, meu Deus, a mensagem que o nosso coração necessita aprender para crescer, para desenvolver, para concretizar, Senhor, as Tuas promessas a serem realizadas na nossa vida. Toma conta, Senhor, eu te peço deste momento da Tua palavra, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa absorver aquilo que o Senhor entregou, meu Deus, para nos ensinar aqui hoje. Que toda amarração, Senhor, possa ser repreendida e que o nosso coração seja uma terra fértil para que as Tuas sementes sejam lançadas neste momento. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Todo mundo achou aí? Números 25? Sim. Bom, a história, eu não coloquei aqui porque eu vou ler para vocês e daria muito mais debates, né? E eu vou ler assim por partes para que a gente possa acompanhar o que aconteceu. Antes da gente acompanhar o que aconteceu, eu quero falar para vocês em que momento que o povo de Deus está nessa situação aqui que a gente vai ler. Quem é que lembra da história de Balaque e Balaão? Todo mundo tem, né? Talvez como o momento mais marcante dessa história, o momento em que a jumenta de Balaão fala. Porque o que acontece? Acontece que o povo de Deus está ali, né? Saiu do lado do Egito e eles estão caminhando pelo deserto em direção à terra prometida, não é assim? E aqui, em determinado momento, eles chegam próximos ali ao Rio Jordão. E eles montam ali acampamento naquele lugar. E aquele lugar é próximo de um povo que se chama Moabitas. Eles estavam ali acampados, próximos ao Rio Jordão. Os Moabitas eram o povo mais próximo da região onde eles colocaram o acampamento. E naquele momento em que o povo de Deus chegou, eles eram um número muito grande de pessoas. Eles eram ali, né, um grande grupo. Quando eles se acamparam, ficou ali um grande movimento. Então, todos os moabitas, né, as pessoas da cidade de Moabe, perceberam que tinha um povo muito numeroso chegando, que eles estavam ali montando o acampamento e que muito possivelmente o próximo passo ia ser o quê? Uma guerra. Eles poderiam entrar em guerra contra o povo mais próximo e o povo mais próximo ali eram os moabitas. E o que acontece? Balaque era o rei de Moabe. E quando ele viu toda aquela movimentação, ele temeu, porque ele sabia que aquele povo poderia se levantar e quem seria o alvo? O reino dele. Para não ser destruído pelo povo de Deus e por aquela ameaça que ele sentiu ali, ele foi atrás de Balaão. Por quê? Balaão era o profeta, o adivinho, na verdade, daquela região, porque ele não era um homem que falava em nome de Deus. Os moabitas ali, eles eram povos que serviam a vários deuses, adoravam a Baal, tinha muita idolatria naquela cidade. Deus, né, que é o Deus verdadeiro, não era o Deus daquela cidade. Então, Balaão, ele era uma espécie de adivinho ali. A pessoa que, se você quisesse amaldiçoar alguém, você ia lá, procurava Balaão. Se você quisesse abençoar ali sua colheita, alguma coisa, você ia lá, procurava Balaão. E o que aconteceu? Balaque foi lá, procurou Balaão, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Falou, olha, ele mandou ali, né, os mensageiros, as pessoas especiais que ele tinha, falou, vai até lá, até Balaão, diga que eu preciso dele aqui para que ele amaldiçoe o povo de Israel que acampou aqui do lado. E ali, essa foi a situação em que a jumenta de Balaão falou. Por quê? Porque Balaão, diferente de tudo aquilo que ele estava acostumado a fazer, que era consultar aos deuses, Balaão decidiu consultar ao Deus verdadeiro nessa situação. E Deus falou com ele. Quando os mensageiros subiram, né, para falar em nome do rei, ele falou, olha, vocês vão dormir aqui e eu vou perguntar para Deus o que eu tenho que fazer. Deus respondeu. O Deus verdadeiro respondeu. E disse que não era para ele acompanhar os homens de Balaque. Aí o dia amanheceu, ele mandou os homens para casa e não desceu com eles. Falou, o Senhor disse que não é para eu ir, eu não vou. Ficou na casa
O rei achou aquilo uma afronta, mandou uma tropa de homens ainda maior, oferecendo ainda mais riquezas e presentes para convencer Balaão que ele tinha que vir para o reino para amaldiçoar o povo de Deus. E aí novamente ele faz a mesma coisa, manda os homens ficarem na casa dele. Ao cair da noite, ele vai falar com Deus e Deus responde. E Deus fala para ele assim: você vai, mas você só vai falar aquilo que eu te mandar. Aí ele se levanta e ele vai. E aí no meio do caminho, eu não sei quais eram as conversas que eles tinham. Como a gente está aprendendo aqui, os moabitas eram o povo de Deus? Não. Mas Deus tinha falado com aquele homem. Então ele tinha uma regra, né? Ele tinha ali uma direção de Deus para seguir. E no momento em que eles estavam seguindo pelo caminho e Deus percebeu que Balaão talvez estivesse sendo atraído pelas ofertas, ou que Balaão poderia falar algo que não foi o combinado, porque Deus havia dado uma direção: você vai descer e só vai falar aquilo que eu mandar. E Deus conhece o coração do homem, nós não conhecemos, né? Naquele momento, durante o caminho, algo aconteceu no coração de Balaão, porque Deus mandou um anjo para no meio do caminho começar a impedir a jumenta de Balaão de caminhar. E aí ela desviou pelo caminho a primeira vez, ele bateu nela, ela voltou para o caminho, ela viu o anjo que ele não viu, e aí ela se jogou de novo para a lateral, porque o anjo estava na frente dela, e quando ela se jogou, ele bateu contra os arbustos, e aí ficou bravo e bateu nela de novo, e ela voltou, e a mesma situação aconteceu pela terceira vez, e na terceira vez ela fala: o anjo do Senhor me impede de passar. Eu já fiz esse caminho com o meu Senhor muitas outras vezes. Eu não estou te batendo porque eu quero, mas eu não posso passar porque o anjo não deixa. Aí quando ela falou, os olhos de Balaão se abriram e ele viu diante dele o anjo de Deus. Quando ele viu o anjo repetiu: você vai descer e só vai falar o que Deus mandar. Aí o coração dele voltou para onde deveria estar, que era no lugar onde Deus precisava que ele fosse obediente. Ou ele ia ser obediente ou ele não ia chegar lá. Era isso que o anjo vai fazer lá: fechar o caminho até que ele entendesse. Ele tinha que entender que ele só ia descer até o rei se ele estivesse disposto a obedecer o que Deus queria que ele falasse. E ali, ele, diante daquela experiência, né, da jumenta falar, dele ver diante dele o anjo ali com a espada na mão, decide obedecer e eles vão. E acontece que chega lá, tudo que Deus manda ele fazer é o oposto do que Balaque esperava que ele fizesse. Porque Balaque queria Balaão para quê? Para amaldiçoar o povo de Deus. E ele faz essa relação, né, com o rei. Quando ele chega lá, eles têm 3 experiências. O rei leva ele em 3 montes diferentes ali, lugares altos de Moabe, onde eles conseguiam avistar o povo de Deus. E cada vez que eles subiam, Balaque ficava com mais medo, porque cada vez que ele ia para um monte onde a visão era melhor, maior era o povo de Deus. Porque quanto mais ele subia, mais ele conseguia ver com os olhos dele ali o tamanho do povo, como eles eram numerosos, em pessoas, em acampamento e tudo. Era um povo muito grande e era uma ameaça muito grande. Só que nas 3 experiências que eles tiveram ali, o Senhor, ao invés de fazer com que acontecesse o que Balaque, né, que era o rei, queria, o Senhor faz exatamente o oposto. Deus usa a boca de Balaão para abençoar o povo de Deus. Então Deus usa o instrumento que seria ali usado para amaldiçoar o seu povo, para que Balaque entenda que na verdade aquele povo já tinha um Deus, já pertencia ao Deus verdadeiro, e não tinha nada que ele pudesse fazer, dinheiro que ele pudesse oferecer, o melhor adivinho ou profeta que ele pudesse convocar. O que era a vontade de Deus era o que se cumpriria sobre o povo que pertencia a ele. E olha como isso é forte, isso é maravilhoso, não é? Não existia nada que pudesse impedir ali a bênção de Deus de estar sobre o povo de Israel, a ponto de Deus criar toda essa situação e de usar um homem que nem era um profeta seu, porque Balaão não foi levantado como um profeta de Deus. Balaão servia a outros deuses, e ele teve ali, naquela situação, uma experiência com o Deus verdadeiro, para abençoar o povo que pertencia a Deus. Olha como Deus se moveu a favor do seu povo, num outro lugar, num lugar onde não era o seu povo. Os moabitas não eram o povo de Deus, mas o povo de Deus estava ali, e Deus sabia a ameaça que viria contra o seu povo, que o próprio povo o quê? Nem sabia, porque tudo isso aconteceu enquanto o povo de Israel estava lá só montando seu acampamento. Ninguém ficou sabendo de nada, porque aquilo ia virar uma ameaça.
resposta. Talvez, se Balaque ali tivesse conseguido o que ele queria, ele ia receber uma palavra de maldição contra o povo de Israel. E aí, sobre aquela palavra de maldição, ele poderia se levantar, pegar o exército dele e descer para guerrear, e o povo teria que lutar diante daquela situação ali, sem nem saber de onde veio a guerra. Mas Deus não deixou. Deus interveio antes mesmo da guerra começar, porque o primeiro passo Deus interviu. E ali aquilo que era para ser uma maldição contra o povo de Deus foi derramado como uma bênção. Deus usou aquele homem para que da boca dele saíssem palavras que abençoassem o povo de Deus. E isso é maravilhoso, não é? Sabe o que isso nos mostra? Isso nos mostra que aquilo que Deus ele pode fazer em favor dos seus, ele não mede esforços para fazer. O povo de Israel não era um povo qualquer, era um povo que pertencia ao Senhor. E o Senhor ele se move a ponto de conhecer a intenção do coração do inimigo, criar toda essa situação aqui para que a bênção dele chegasse a Israel, de um jeito ou de outro. Ah, o inimigo quer colocar maldição, então em cima disso vai estar a minha bênção, porque com o meu povo só vai acontecer o que eu permitir. É isso que Deus fala com essa história. E isso é para que a gente possa compreender, sabe, o tamanho do cuidado e do zelo que Deus ele tem por aquilo que pertence a Ele. E no caso aqui a gente está falando do povo. Mas e na nossa vida? Na nossa vida nós também podemos crer que o Deus que é poderoso para fazer a jumenta falar, que o Deus que é poderoso para usar um homem para profetizar bênçãos no lugar da maldição, é o mesmo Deus que pode agir na nossa vida quando nós ouvimos a palavra, quando nós aprendemos, quando nós nos abrimos para viver a vontade dEle. Existem limites para o que Deus pode fazer? Não. E se não existem limites para o que Ele pode fazer, nós que somos aqui, o povo que Deus ama, aqueles que Deus escolheu, aqueles que o Senhor quer cuidar, nós precisamos abrir a nossa vida para desfrutar desse cuidado, do zelo que Deus tem por aqueles que são seus. E essa palavra de Balaque e Balaão, ela deixa muito claro como é a parte de Deus no relacionamento que Ele tem com os homens. Só que, infelizmente, isso que a gente vai ler aqui agora mostra qual é o comportamento dos homens que estavam ali e que tinham a responsabilidade de ter um relacionamento com Deus. Vocês viram tudo que Deus foi capaz de fazer nesse contexto aqui, como a parte dele do relacionamento? Então agora a gente vai ler tudo que esses homens fizeram como resposta. Aí a palavra começa lá no 25. Enquanto estavam acampando em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações com mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para sacrifícios aos seus deuses, e o povo participou de festas para adorar os deuses de Moabe. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Olha que tristeza. Deus fez o que Ele tinha que fazer para proteger o povo que era dele. E agora o povo precisava fazer as suas escolhas para proteger o relacionamento deles com Deus. E o que eles fizeram? Se relacionaram com as mulheres moabitas. E aí a gente vê como essa história ela mostra a astúcia do diabo. Presta bem atenção. Era normal que eles precisassem guerrear naquela época. A guerra ia começar, porque depois que Balaão ameaçasse ali, amaldiçoasse o povo com as palavras de profecia dele, o próximo passo era o rei Balaque preparar o exército e eles terem uma afronta ali diante deles. Aí Deus os livrou da guerra. E aí o diabo tentou de outro jeito. Porque Deus os livrou da guerra, o diabo desistiu? Não. Aí qual foi a próxima arma do diabo então? A sedução. O diabo fez com que os homens ali se interessassem por mulheres que eles não podiam ter. Por que não podiam ter? Porque eram mulheres moabitas. Eram mulheres que não faziam parte do povo de Deus. E eram mulheres que iriam carregar com elas a cultura do povo delas. Que convidaram eles ali, já que eles se abriram para se relacionar com elas convidaram eles ali para estar nas mesas delas, nos lugares que pertenciam a elas, mas que passou a pertencer a eles, a partir do momento em
sim para uma relação amaldiçoada. Se relacionar com mulheres que não faziam parte do povo de Deus não trouxe para eles apenas o prazer ali que elas podiam oferecer. Trouxe para eles ali toda a maldição que elas carregavam junto consigo. Porque elas eram adoradoras de outros deuses, serviam a Baal e todos eles estavam ali na mesa do diabo. Porque a partir do momento em que eles se relacionaram com pessoas que não deveriam, tudo aquilo que elas carregavam fez parte deles também. E olha aí, como o diabo mudou de estratégia, e agora que eles precisavam se posicionar ali, para se fechar, para se proteger, para se blindar como um povo de Deus, nessa parte, que era a parte de fazer ali o que eles deveriam fazer, eles falharam. E quando eles falharam, o diabo encontrou uma brecha para seduzir os homens através das mulheres ali, de Moabe, e fazer com que eles ali já estivessem envolvidos a ponto até mesmo de participar dos cultos que elas faziam aos deuses estranhos. E aí o que acontece? A ira do Senhor se acende contra o povo. Por quê? Por causa do mesmo motivo. O mesmo motivo que fez o anjo do Senhor parar no caminho de Balaão é o mesmo motivo que faz com que a ira dele se acenda contra o seu próprio povo. Deus, ele tem zelo por aquilo que nós temos com ele. Deus, ele tem zelo pela nossa relação com ele. Quando Deus mandou Balaão descer, alguma coisa aconteceu no coração de Balaão, senão aquele anjo não estaria no caminho. Ele estava obedecendo, ele estava descendo, foi Deus que mandou. Mas ele estava descendo talvez com o seu coração passível da corrupção, com o seu coração tendo a possibilidade ali de aceitar a proposta de Balaque. E aí Deus se mostra ali com zelo pelo que ele tinha combinado com Balaão. E a mesma coisa acontece aqui agora. A ira do Senhor se acende por quê? Porque o povo era dele. Ele já tinha se movido para proteger o seu povo. E agora o próprio povo estava se voltando contra Deus ao se relacionar com as pessoas que não deveriam. Para participar dos cultos de Baal, para estar ali nas mesas daquelas mulheres. E, de novo, a presença do Senhor não pode estar num lugar onde ele não é o único. Deus não iria dividir o lugar dele no coração dos homens ali de Israel. Ou ele era o Deus verdadeiro e único que eles iriam seguir, ou a partir do momento que eles seguissem todos os outros deuses que aquelas mulheres estavam ensinando, eles não estariam mais na aliança com Deus. Aí a gente tem a ordem dos fatos. Pode passar, por favor. O que acontece aqui é assim, ó. Deus impediu a maldição de Balaão, como a gente falou aqui. Aí depois, os israelitas se uniram às mulheres moabitas. E a consequência disso aqui é que o quê? Eles quebraram a aliança com Deus. Por que quebraram a aliança? Porque se Deus faz a parte dele, mas o homem não faz a sua, tem como uma aliança permanecer? Não tem. Toda aliança, ela depende que as duas partes queiram manter o mesmo relacionamento. E Deus fez tudo o que ele podia fazer na parte dele dessa relação ali. E quando chegou a vez dos homens ali de serem provados e serem aprovados, o que aconteceu? Eles quebraram a aliança com Deus. Aí a gente continua, e olha o que aconteceu. No versículo 4. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que a sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel: cada um de vocês executará homens sob a sua autoridade que participaram do culto a Baal Peor. Então, uma destruição iria acontecer ali, porque muitas pessoas iriam morrer por causa da consequência do pecado que eles tinham escolhido cometer. Aí no 6 fala assim: neste momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Olha o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que tanta gente começou a fazer aquilo, tanta gente começou ali a praticar o pecado dentro do povo, que o pecado deixou de ser uma coisa que eles estavam fazendo escondidos. E aí um israelita, olha isso, imagina, Deus deu uma ordem. Qual era a ordem? Todos os que tinham pecado iriam
morrer. Era uma sentença. Eles escolheram pecar e agora eles iam sofrer as consequências do que eles fizeram errado. E aí, Moisés levanta ali os líderes, né, os juízes ali das tribos, para que eles possam organizar quem são os homens, cada um da sua tenda ali, que vai morrer, porque muita gente estava fazendo o que estava errado. E aí, enquanto uma matança está acontecendo, vamos imaginar esse cenário. Uma matança está acontecendo naquele dia, porque Deus deu a ordem de que quem tinha pecado com as mulheres erradas iria morrer. Os juízes se organizaram, Moisés deu a ordem, as pessoas já estavam chorando, porque estavam vendo os homens morrerem diante dos seus olhos, porque Deus mandou isso acontecer aonde? Na luz do dia. Deus mandou que acontecesse para que todo mundo pudesse ver a consequência do erro que eles cometeram. E enquanto isso está acontecendo, um homem israelita pegou uma mulher estranha, a mulher de outro povo, passou com ela na frente de todo mundo que estava chorando ali, morrendo, na frente de Moisés, que era o líder, e foi para a tenda com ela. E isso aqui mostra para a gente como que o pecado, ele, no começo você esconde, no começo você faz, você sabe que está estranho, mas se você não corta o mal pela raiz, depois ele se torna o quê? Normal. Aquele homem ali, ele não teve nenhuma culpa, nenhuma vergonha, nenhum sentimento que pudesse colocar ele para pensar assim, olha, o tanto de gente que está morrendo na sua frente, olha, as pessoas estão chorando e se compadecendo por causa de uma situação, olha, o seu líder está diante da sua tenda. Nada comoveu aquele homem. Ele só foi fazer o que ele queria fazer. Pegou a mulher estranha e levou para dentro da tenda dele, que era a casa dele ali, para estar em pecado com ela, obviamente, enquanto na luz do dia aquelas pessoas estavam morrendo. Olha como aquele homem não sentiu nada. Ele não sentiu culpa, ele não sentiu remorso. O pecado era normal. É por isso que a gente tem que aprender a lidar com o pecado, cortando o mal pela raiz. Porque aquilo que você não corta pela raiz vai virar normal a ponto de você não se comover. Aí você vem para a igreja, você ouve a palavra e Deus faz o arrependimento e você sai daqui como se você não tivesse ouvido nada do que Deus falou, para voltar a cometer os mesmos pecados que Deus abomina. A gente vive num mundo em que é tão normal as pessoas viverem em pecado que parece que o estranho é quem não quer pecar, né? É a gente que está tentando assim, ó. Você passa o dia desviando, né? Veio a tentação, você desvia. Veio o diabo em forma de sedução, você desvia. Mas é tanto, você passa tanto tempo do seu dia desviando que parece que o anormal é você. Mas não é. O certo é que você faça as escolhas que vão te aproximar de Deus. E o errado, ele vai continuar errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Aquele homem ali normalizou o pecado a ponto daquela situação não abalar ele. Ele passou por Moisés. Ele carregou aquela mulher nos braços na luz do dia. Ele não estava nem temendo o que podia acontecer, porque pessoas do lado de fora da tenda dele estavam morrendo, literalmente por causa do que ele estava acabando de fazer. E mesmo assim, ele fez. E esse é o ponto. Ele era um israelita, ele conhecia a vontade de Deus. Ele sabia que era contra a lei de Deus fazer o que ele estava fazendo, e mesmo assim ele fez. Porque nesse momento aqui ele já estava dominado pelo pecado. E quando o pecado domina, se você deixar o pecado crescer a ponto de você perder o controle das suas decisões, não importa o quanto você sabe, você vai ser sempre guiado pelo pecado que é mais forte do que o seu espírito, que está com fome, que não é alimentado, que não recebe o que poderia fortalecê-lo. Porque enquanto você poderia fazer escolhas que alimentam o seu espírito, você está ali, alimentando a carne, fazendo crescer o mal do pecado dentro do seu coração. E não pode. Porque esse homem, ele não ia passar impune, mas ele mostra como o pecado já estava escalando ali dentro do povo de Deus, de uma forma que ninguém já nem estranhava. De uma forma que já não era mais ali anormal, que ele queria esconder, ele queria fazer o que ele queria fazer, que era pecar, mesmo que fosse diante dos olhos de todos. Olha o nível que esse pecado, que essa prática estava chegando no meio do povo de Deus. Deus poderia deixar isso acontecer e continuar corrompendo todo o restante do povo? Não. Por isso que Deus dá a ordem de que aqueles que pecaram iriam pagar com a vida, porque era a consequência das ações deles. E o que a Bíblia fala? Que o salário do pecado é a morte. A gente está falando aqui da morte literalmente porque eles foram mortos. Deus fala até que essa justiça que
chamada mais pra frente lá como uma praga. Como uma praga. O pecado já estava se espalhando tanto no meio do povo de Deus que fazer justiça para matar o pecado pela raiz ali era como que uma praga tivesse sido derramada sobre o povo. Porque o pecado ele é uma praga quando ele alcança o Filho de Deus. Porque ele é uma praga que consome tudo aquilo que Deus tinha para construir em você. Por isso nós precisamos nos preservar. Guardar o nosso coração. Guardar a nossa fé para que o pecado não possa fazer o efeito da destruição na nossa vida como uma praga. Que vai entrando e vai crescendo e vai matando tudo que toca. Porque é isso que o pecado tem função para fazer. Só que o pecado ele não tem o poder de agir na sua vida se você não autorizar. Deus estava ali colocando um ponto final naquela situação. E mesmo assim aquele israelita queria o quê? Continuar pecando. Ele não era uma das pessoas que estava ali condenada para morrer. Então ele tinha chance. Qual era a chance? Olhar para todos os homens, todos os seus amigos, irmãos, parentes, do mesmo povo que estavam ali, e morrendo porque fizeram a escolha errada, e falar assim, está errado o que eu estou fazendo aqui. Essas pessoas estão morrendo por causa do pecado que eu vou cometer, e se eu quero agradar a Deus, eu não vou fazer. Ele teve chance. E o que ele faz? Desfila com a mulher na cara de Moisés. Porque ele vê a chance diante dos olhos dele ali, e escolhe fazer errado. Mas aí, olha o que vai acontecer com ele. A palavra continua lá no versículo 7 e fala assim, ó. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, se levantou e saiu do meio do povo, e tomou a sua lança, e correu atrás do homem até o interior da sua tenda, e atravessou o corpo do homem e da mulher, na altura do estômago, com um só golpe. O salário do pecado é ele ia morrer também. Porque ele escolheu pecar, mesmo diante da chance que ele tinha de consertar. Aquele era o dia que Deus ia expulsar a praga do pecado do meio do povo. E ele escolheu fazer parte daqueles que estavam pecando. Só que eu quero falar agora sobre esse homem. Esse homem aqui, que também era um israelita. O nome dele era Finéias. Ele era neto de Arão, né? Ali, o irmão de Moisés. E ele foi o indignado do meio do povo. Porque alguém tinha que achar um absurdo que aquele homem tivesse coragem, de plena luz do dia, enquanto Deus estava cumprindo aquela sentença, trazer a razão da morte de tantos para o meio deles de novo. E escolher pecar era um direito daquele homem. Mas escolher matar o pecado pela raiz era o dever de quem tem zelo pela presença de Deus. Finéias, ali no meio do povo, foi o homem que escolheu ter zelo por aquilo que Deus disse que não aceitava. E se Deus não aceitava, ele ia resolver pela raiz. A Bíblia fala que ele matou os dois com um golpe só. Porque ele estava indignado com aquela situação. E sabe que na nossa vida não é diferente. A gente vai viver no meio de pessoas, muitas vezes, que cometem pecado. A gente vai viver no meio de pessoas que não têm a mesma fé que a gente, que não têm os mesmos princípios que a gente aprende, que não foram ali ensinadas para carregar a bênção de Deus, para preservar o relacionamento de Deus como nós somos. E se isso acontecer, em alguns determinados momentos, a gente também vai ter que ser radical. Porque é melhor que você seja radical para matar a sombra do pecado na sua vida pela raiz, do que você sacrificar a sua aliança com Deus em causa disso. Aquele homem ali, ele já tinha entendido que Deus estava irado com o povo. O Deus que tinha acabado de fazer tudo o que fez lá na história de Balaão para salvar o povo, para preservar o povo, agora estava o quê? Irado por causa do pecado. E ou o pecado sairia do meio do povo, ou eles não iriam ter chance de ter Deus no meio deles novamente. E para Finéias aquilo não estava em negociação. A ordem de Deus ela ia se cumprir, por quê? Porque ele era uma das pessoas que iria zelar pela presença de Deus ali. Então não foi Moisés que se levantou, foi um homem chamado Finéias, que ficou inconformado com o pecado e matou aquele mal pela raiz. Na nossa vida a gente precisa aprender isso, para que nos momentos em que o diabo ele quiser normalizar o pecado para você, você seja radical. Se você está tendo conversas com uma pessoa que te influencia a ponto de você querer pecar, mesmo sabendo o que é certo, corta essa amizade pela raiz. Se você vive um relacionamento
que vai carregar para você um jugo desigual, é melhor que você corte o mal pela raiz do que você trocar a sua aliança com Deus pela aliança com um homem que vai te fazer perder a sua salvação. Quando a sua salvação estiver em jogo, faça escolhas que precisam ser feitas, mesmo que elas tenham que ser radicais, porque você já aprendeu e você sabe o valor daquilo que você carrega. Quem tem algo a perder é você. E diante daquilo que você pode perder, que é mais precioso que a presença de Deus, você não pode hesitar. Você não pode pensar, ai não, isso aqui eu não vou cortar porque vai me machucar. Ai não, isso aqui eu não vou fazer porque é radical demais. Vocês entenderam que as pessoas estavam morrendo? Só que as pessoas que estavam morrendo, elas faziam parte do próprio povo. Então imaginam que ali eles eram os seus amigos, os seus parentes, os seus colegas de tenda. A gente não está falando aqui de um povo que veio de fora para cumprir a justiça de Deus, não. Deus mandou que o seu próprio povo executasse justiça ali. Se fosse você no lugar desse homem, que tivesse que matar um irmão seu, porque fez o que era errado aos olhos de Deus, e agora você era responsável por cumprir a justiça. Olha o papel que essas pessoas estavam. Porque quando a gente lê, a gente meio que não humaniza a situação, né? Mas olha aqui, a gente está falando de pessoas, de um povo, que precisaram fazer sacrifícios. Eu não estou falando aqui para vocês que foi fácil fazer o que eles tiveram que fazer, não. Foi uma ordem para a justiça de Deus ser cumprida. E aquela ordem ia doer neles também, quando eles fossem matar pessoas que eram próximas a eles. Mas ali eles tinham que entender o que era mais importante. Cumprir a justiça de Deus para que a aliança fosse restaurada, ou se aliar para apoiar o pecado de quem deu brecha para o diabo. Eles estavam fazendo as escolhas deles. Finéias foi um desses que fez a escolha de manter ali o povo preservado e de eliminar o que precisava ser eliminado. E isso custou a vida dessas pessoas. Olha como Deus é bom. Hoje você vive debaixo da graça de Deus. Talvez as escolhas que você fez erradas até aqui nem custaram ainda da sua vida física. Você está aqui com a possibilidade de ouvir a palavra. Quantas pessoas já morreram por escolhas do seu pecado? Quantas pessoas são vivas de corpo, mas já morreram no espírito? Porque brincaram tanto com o pecado, que agora o espírito já não vive, porque não tem mais força. O espírito já não tem mais chance de se levantar de tão forte, de tão alimentado que o pecado está dentro daquela pessoa. Se esse não é o seu caso, veja como um privilégio essa palavra de hoje. Que é uma palavra forte, que é uma palavra que fala de repreensão, mas que é uma chance que Deus dá de a gente consertar aquilo que pode ameaçar a nossa aliança com Ele. É muito forte essa palavra. Aqui, Finéias foi o homem que escolheu não fazer isso. Você pode passar para o próximo, por favor? A gente vê em etapas a tentação e a queda do povo. Eles foram ali primeiro na atração, seduzidos pelas mulheres moabitas. Depois que eles foram seduzidos, eles começaram a aceitar o quê? Os convites. E aí começaram a participar das festas pagãs. E quando eles escolheram se assentar naquelas mesas, a consequência foi o quê? A idolatria. Porque aí eles começaram a adorar a Baal nas mesas onde eles escolheram se assentar. Eu quis colocar aqui, eu não sei se ela está escura, né? Então durante o dia não vai deixar a gente ver muito bem, mas eu vou mandar no grupo da igreja, que eu quero que vocês visualizem essa mesa aqui. Essa mesa, ela é a mesa do altar de adoração de Baal. E essa aqui, que é a estátua escondida, né? Que está escura, é a imagem de Baal diante deles. Imagina que todos esses homens tinham pleno conhecimento da vontade de Deus, dos mandamentos que Deus já tinha dado, e mesmo assim, eles foram passo a passo se colocar aqui, ó, na mesa da idolatria. Na mesa aonde o culto era feito, mas o Deus não era o Deus verdadeiro. Era o diabo que estava roubando ali o lugar da adoração no coração do povo de Deus. Deus não iria admitir que isso continuasse acontecendo. E a gente precisa entender como a nossa relação com o pecado ela tem que ser cortada pela raiz. Porque o pecado ele envolve, assim como esses passos aqui foram capazes de acontecer. Hoje você diz oi e aí o diabo te seduz. E se o diabo te seduzir, pela sedução você vai aceitar os convites que ele te fizer. E sem perceber, você vai se colocar em mesas que você não foi escolhido para estar. E aí quando você menos perceber, o altar do seu coração já vai ter outro Deus.
E esse Deus pode ter muitos nomes. Pode ser sua família, pode ser as amizades que você não escolheu cortar, pode ser uma pessoa que você gosta e não está disposto a fazer conforme Deus te ensina para ter um relacionamento santo. Pode ser os compromissos que você quer colocar na sua agenda e que te possibilitam de estar aqui para viver e fazer a obra de Deus, porque ser igreja é muito mais do que estar aqui para assistir os cultos. E quando você decide ser igreja, tem que ter espaço na sua agenda para toda a obra que você pode ser usado por Deus para fazer. E nem todos estão dispostos a isso. Mas você entendeu como o pecado ele vai escalando? Ele vai escalando até que as pessoas estejam em lugares que elas nem imaginavam estar. O povo de Deus nunca talvez se imaginou assentado na mesa de Baal. Mas uma coisa levou a outra e logo eles estavam ali, assentados na mesa da idolatria, e o rei do coração deles já não era mais o Deus verdadeiro. Deus não ia admitir que aquilo continuasse acontecendo. E a gente precisa aprender com essa história que o diabo ele age de uma forma astuta. E se não der certo de um jeito, ele vai tentar de outro, para tentar te seduzir, te convencer a aceitar esses convites. E no final isso é só uma armadilha para roubar o lugar de Deus no seu coração. A gente pode continuar aqui. E eu quero muito falar para vocês sobre o peso da desobediência daquele povo. Vamos falar em números do que a gente leu aqui nessa história. Uma praga aconteceu, que foi o dia do juízo de Deus ali sobre aquele povo. Sabe quantos homens eles perderam? 24 mil homens, que foram os que pagaram pela vida por causa dos seus pecados. Vocês conseguem imaginar um exército? Vamos imaginar juntos. O povo de Deus tinha ali o seu exército. E aquela situação, uma corrupção, uma brecha, fez com que 24 mil homens fossem mortos no meio do povo. E isso representava 5% de baixa. Ou seja, homens a menos no exército de Israel. Você viu que o diabo mudou a estratégia? E nessa estratégia ele encontrou uma brecha que foi capaz de enfraquecer o exército em 5%. E se a gente pensar numa batalha, isso é muito. É muito. Os homens que pecaram ali e que morreram por causa daquele pecado, eles foram inconsequentes até mesmo de não pensar no todo. Eles não eram ali pessoas que viviam sozinhas. Eles faziam parte do exército, parte do grupo, que era o povo de Deus ali. Muitos desses homens aqui tinham suas famílias. Mulheres no povo de Deus, filhos que foram gerados no povo de Deus. Tinham ali um combate para enfrentar quando os inimigos se levantavam. E foram 5% de baixa. Isso aqui mostra pra gente o peso que a desobediência ela pode causar na nossa vida. Eles, ao escolherem se relacionar com as mulheres erradas, eles decidiram pagar um preço que era alto, era um preço alto. Quando você escolhe se relacionar com o pecado, você precisa entender que existe um peso para a desobediência. Existe um peso para saber o que Deus espera de você e escolher não fazer. Existe um peso quando você sabe qual o caminho da obediência e escolhe não segui-lo. E o peso, ele pode impactar não só a sua vida, mas a vida das pessoas que estão ao seu redor. Da família que você tem, dos filhos que talvez você gerou, do relacionamento da pessoa que está com você, ou até mesmo das pessoas que você poderia salvar, mas não vai, porque o pecado não te deixa ser um instrumento nas mãos de Deus. Para pensar, esses homens eram soldados do exército de Israel. E se eles tivessem que se levantar para uma próxima luta, é claro que Deus, que tinha poder para fazer a jumenta falar, também tinha poder para fazer eles vencerem a batalha. Mas eles iam lutar ali com 5% a menos, por causa de pessoas que estavam ali e escolheram pagar o preço para desobedecer. Tome cuidado. Cuidado, porque toda escolha que nós tomamos na nossa vida tem um peso. E o peso da desobediência, muitas vezes, ele é pesado demais. Muitas vezes ele vai ser alto demais. Porque ele pode causar danos, destruição, maldição, aquilo que você não precisaria nem viver, nem carregar, nem se sobrecarregar, se você tivesse escolhido ser obediente e viver uma vida com Deus.
E hoje você está aqui, e se você está aqui, você tem escolha. Se você tem escolha, analise bem cada uma dessas escolhas, para que você não precise pagar o preço da desobediência. Para que você não precise viver a sua vida com o peso das consequências das escolhas erradas que você fez. Faça boas escolhas por amor à sua vida, por amor a Deus, pela sua salvação, mas faça também pelas pessoas que você tem na sua vida, que você ama, que você tem o privilégio de poder cuidar, de poder amar, e escolher obedecer a Deus também vai impactar a vida dessas pessoas. Porque se você tiver que viver com o juízo do peso do pecado sobre a sua vida, não é só sobre você esse peso. Quem te cerca, quem está ligado a você, vai viver esse peso espiritual conforme a sua vida for. Se você é o líder da sua casa, se você é o líder da sua vida, se você ainda está construindo a sua vida como os adolescentes, que o Senhor nos ensine desde já. Tudo aquilo que nós fazemos como escolha vai ter uma consequência. E quando a gente faz as escolhas certas, a gente não precisa viver esse peso aqui, ó, o peso da desobediência. Porque isso tem um impacto muito sério na vida das pessoas. Quantas pessoas eram da minha idade, por exemplo, quando eu tinha a idade de vocês, e não estão aqui? Vivem hoje vidas com peso e carga por causa da desobediência. A gente faz as nossas escolhas e as nossas escolhas vão ditar como vai ser a nossa vida. Se você vai viver uma vida pesada, sobrecarregada, ou se você vai viver sobre um jugo suave e um fardo leve que o Senhor promete para aqueles que buscam a Ele. Amém? E a gente vai continuar. E eu quero mostrar para vocês isso aqui. Eu coloquei nessa pirâmide porque eu queria que principalmente os adolescentes visualizassem. A gente precisa organizar na nossa vida as nossas prioridades. Esse povo aqui, ele tinha todas as possibilidades nas mãos. E a gente precisa aprender com a história deles a organizar a nossa vida de maneira que a gente possa desfrutar do que Deus ele tem como propósito para a gente viver. E uma pirâmide, ela começa pelo mais importante, que é o topo. Não. É? Não. Não. O que é mais importante de uma pirâmide? A base. A base. O que é mais importante para esse povo aqui? A aliança com Deus. Por quê? Porque a aliança com Deus na nossa vida, ela vai ser a fonte de vida e propósito que a gente precisa. Olha o que a aliança com Deus era capaz de fazer. Deus moveu um adivinho. Usou a boca dele para derramar bênção. Porque enquanto aquele povo tinha a aliança, Deus fazia a parte dele. O Deus que fez um anjo se colocar no caminho de Balaão para que a bênção que ele queria fosse derramada sobre o seu povo. Você acha que Deus vai medir esforços para quem tem aliança com Ele? É claro que não. Então a nossa vida ela precisa se basear primeiro na nossa aliança com Deus. Porque se a aliança com Deus na nossa vida ela for a nossa base, ela vai ser aquilo que vai ditar o próximo passo. As escolhas e a obediência que a gente vai fazer. Por quê? Porque diariamente nós precisamos manter a santidade através das nossas escolhas. Eu coloquei aqui no meio, né? Eu quis colocar um alvo, porque é literalmente isso. Como nós queremos priorizar a nossa aliança com Deus, a nossa vida ela passa a ter um objetivo. E se o seu objetivo é viver com Deus, esse vai ser o alvo da sua vida. Então significa que todas as suas escolhas, elas vão ter que ser escolhas obedientes. Vão ter que ser escolhas que te direcionem para esse alvo. Escolhas que te coloquem no caminho que Deus escolheu para você. Deus fez a parte dele de derramar bênçãos sobre aquele povo. E quando eles precisaram ali fazer escolhas em obediência, muitos deles falharam. E quando eles ali deixaram de olhar para o alvo, que era o relacionamento com o Deus verdadeiro, aí eles foram seduzidos pelas armadilhas do diabo. Nós não podemos perder o foco. Nós não podemos deixar que a sedução do diabo distraia a nossa mente daquilo que é o alvo da nossa vida, que é viver a vontade do Senhor, que é conhecer Ele a cada dia, que é buscar a presença dEle cada vez mais, que é fazer com que através das nossas escolhas, Deus Ele veja a nossa obediência e fortaleça cada vez mais essa aliança que a gente tem com Ele. E por último, lá no topo da pirâmide tem o quê? As bênçãos. Porque bênção é desfrutar da recompensa de Deus para os seus filhos. A bênção ela é um fruto, a bênção ela é uma consequência.
pelo que é principal. O nosso relacionamento com Deus é o principal. Viver as bênçãos é como uma árvore. Imagina que o seu relacionamento com Deus são as raízes de quem você é. E aí as suas escolhas, a sua vida obedecendo ao Senhor vai firmar você como um tronco. E aquilo que vai fluir de você, que são os frutos, vão ser as bênçãos. A recompensa que o Senhor ele derrama sobre aqueles que escolhem estar com Ele todos os dias. Quando a gente coloca na nossa vida a ordem certa das coisas, o diabo ele não tem brechas, ele não tem ali, ele não encontra espaços para querer fazer você se confundir, para querer fazer você se desviar, para fazer com que você não seja responsável pela salvação que é individual. Então que a gente possa pensar, sabe? Essa palavra ela termina, eu quero ler para vocês. A gente vai continuar aqui a partir do versículo 9. E aí fala assim, ó. Não, no finalzinho do 8, né? A gente terminou, a gente parou aqui no golpe. Aí fala assim: então a praga contra os israelitas cessou. Então depois que Finéias foi lá e fez a justiça de Deus acontecer, né? E aquele israelita ali que tinha levado a mulher de outros povos para sua tenda já tinha morrido. A justiça do Senhor ali, né? Se cumpriu. Aí fala: então a praga contra os israelitas cessou. E a essa altura, porém, 24.000 homens já haviam morrido. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou a minha ira dos israelitas e demonstrou tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Agora, diga-lhe que faço com ele a minha aliança especial de paz. Olha o que Deus falou. Deus falou para Moisés ali que aquele homem, Finéias, por causa da ação dele, né, de zelo, de cuidado ali, de fazer o que precisava ser feito para eliminar o pecado, por causa daquela ação, ele agradou o coração de Deus. Por causa da atitude daquele homem, a ira de Deus cessou. E por causa da atitude dele, ele recebeu ali uma aliança eterna. Olha o que Deus promete para ele. Deus promete para ele fala assim, ó: e agora diga-lhe que eu faço com ele a minha aliança especial de paz. Olha isso. Imagina você ouvir isso do próprio Deus. É o que Deus fala para esse homem aqui, que foi zeloso, que foi obediente, que foi cuidadoso com aquilo que ele precisava fazer para restaurar a presença de Deus naquele lugar. Aí a palavra continua falando assim: por meio dessa aliança, dou a Finéias e aos seus descendentes direito de permanecer ao serviço sacerdotal, pois o zelo dele por mim, seu Deus, fez expiação pelo povo de Israel. Olha como isso é forte. A escolha daquele homem não salvou só ele, salvou também a sua geração. Fez com que eles tivessem ali uma nova função. Eles iriam ser ali a geração sacerdotal. E o que eram os sacerdotes? Eles eram ali os homens responsáveis de carregar e preservar a presença de Deus no meio do povo. Quando Deus faz ali aliança com ele, Deus promete a ele duas coisas ali, né? Deus promete que ele vai ter ali a paz do Senhor sobre os seus caminhos, e que ele e a sua geração seriam ali parte dos sacerdotes, parte daqueles ali que iriam carregar e cuidar da presença de Deus no povo. Sabe por que ele recebeu aquilo? Porque quando ele tomou a atitude certa, ele mostrou para Deus que ele era capaz de cuidar e preservar aquilo que era inegociável. Ele foi obediente naquela situação para preservar a presença de Deus. E agora Deus deu a ele uma recompensa, a recompensa de carregá-la na sua descendência. Sabe aquilo que foi do pecado? Quando o pecado gera consequências? Quando você faz escolhas certas, também é da mesma maneira. Porque as suas escolhas certas, elas também podem abençoar não só a sua vida, mas a vida das pessoas que te cercam. Quando você faz o que precisa ser feito, mesmo que isso seja muitas vezes doloroso no processo, a recompensa é a paz de Deus. A paz especial de Deus.
Muitas vezes a gente hesita, até mesmo quando você está numa situação de pecado, porque você pensa, é difícil demais, é duro demais ter que tomar essa atitude, é difícil demais ter que fazer essa escolha, cortar o pecado pela raiz dói na gente. Mas, meu amado, olha essa história. Não existe nada que você precise renunciar ou sacrificar que possa se comparar às promessas que Deus derrama sobre a vida daqueles que são obedientes. Então, muitas vezes o diabo vai querer te impedir pensando que você está pagando um preço alto demais. Quando, na verdade, você precisa olhar o tamanho da recompensa que Deus reserva para aqueles que fazem o que tem que ser feito. Se você quiser fazer o que tem que ser feito, Deus tem uma paz especial da parte dele para você. Se você estiver disposto a fazer o que tem que ser feito, Deus é poderoso para abençoar não só a sua vida, mas também a sua geração. E existem coisas que não são nem comparáveis. Não é nem comparável aquilo que Deus ele tem como promessa perto daquilo que você precisa muitas vezes abrir mão, renunciar. Então faça o que precisa ser feito para que a paz especial de Deus esteja sobre a sua vida, para que você possa ser responsável de zelar pela presença de Deus no altar que é o seu coração. Deus só mostra nessa palavra aqui que ou ele vai ser o centro, ou não vai ter negócio, não vai ter disputa. Deus ele não vai dividir a glória dele. E toda essa situação aqui seria evitada se aquelas pessoas não tivessem sido corrompidas. Mas já que foram, algo precisava ser feito. E a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Essa palavra termina lá falando que, lá no final, fala assim, ó: o Senhor disse a Moisés: ataque os midianitas e destrua-os. Lá no versículo 16. Porque eles atacaram vocês com engano no incidente de Peor, e também por causa de Cosbe, filha do chefe midianita, que foi morta durante a praga causada em Peor. Sabe qual foi a recompensa daquele povo? Nem existia uma guerra. Lembra que eu falei lá no começo? O povo de Israel estava ali fazendo só o acampamento. Mas agora, por causa daquele incidente, por causa daquilo que aconteceu, agora sim eles eram uma ameaça. Porque Deus viu que eles ali usaram do engano, da sedução, para encontrar uma brecha, e Deus iria cortar o mal pela raiz. Eles fizeram o que precisava ser feito, para que nada ameaçasse o relacionamento deles com Deus. E eu quero finalizar essa palavra falando para vocês isso, que a bênção de Deus na nossa vida, os frutos que o Senhor ele derrama, ele jamais vai substituir a sua responsabilidade. Ter um relacionamento com Deus é uma bênção, é um privilégio, é uma coisa que nós não poderíamos alcançar sozinhos. E Deus, porque nos ama, escolheu nos dar o acesso a Ele. E ter acesso ao Senhor, à presença dEle, já é uma grande bênção, já é um grande privilégio. Mas o que você precisa ser, agora que você tem esse privilégio nas mãos, responsável. Seja responsável ao fazer as suas escolhas. Seja responsável quando você se levantar amanhã e for para a sua escola e interagir com pessoas que não carregam a sua fé. Seja responsável quando você precisar se levantar para trabalhar amanhã em mais um dia. Responsável de zelar pelas bênçãos que Deus ele dá a você. Porque a bênção vem do Senhor, mas a responsabilidade é nossa. É nossa responsabilidade. Manter a presença de Deus em nós. Cuidar do relacionamento que nós temos com Ele. Fechar as brechas para que o diabo não encontre espaço para sedução no nosso caminho. Isso é nossa responsabilidade. E se você quiser manter o relacionamento com Deus, você vai precisar entender isso. Que enquanto o Senhor faz a parte dele, Ele espera que você faça a sua. Faça a sua parte. De fazer o que precisa ser feito. E cortar o mal pela raiz. E fechar as brechas da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua escola. Todas as brechas que podem ameaçar o que você tem de mais precioso, que é o seu relacionamento com Deus. Porque quando nós fazemos isso, nós nos colocamos na posição que Deus espera que os filhos dele estejam. Deus está pronto para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos ajudar em qualquer debilidade que a gente tenha, mas Ele espera que a gente seja responsável, que a gente zele por aquilo que Ele nos entregou e que a nossa vida em obediência possa construir, degrau por degrau, aquilo que o Senhor ele tem como propósito para realizar na nossa vida. Amém, igreja? Amém. Então agora nós vamos nos colocar de pé, nós vamos buscar a presença do Senhor juntos e nós vamos pedir que o Senhor nos ajude.
fraquezas que muitas vezes a gente tem, nas debilidades que a gente muitas vezes passa na nossa vida, mas que nós venhamos a entender que a presença do Senhor é o que nós temos de mais precioso e é o que nós precisamos lutar para manter, para preservar no nosso coração, amém?